Boa tarde. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2019 e eu resolvi gravar um vídeo relativo à música, porque a música faz parte de mim antes da psicologia. Com 11 anos eu descobri minha vocação musical, estudando o violão, me musicalizei através do violão clássico, com o professor Oscar Santo André, aqui do Tatuapé, cidade de São Paulo. E depois eu desejava aprender mais música. Então eu avancei. Aos 16 para 17 anos comecei a estudar acordeon. Estudei um pouco de piano, clássico sempre, de órgão na Yamaha, que era as aulas eram na Casa Manon, na 24 de maio, 242. Uma época muito feliz para mim. E assim, o meu professor de acordeon, de violão, Oscar Santo André, também foi um grande acordeonista. Ele se tornou músico no interior de São Paulo. O professor dele era um professor italiano, maestro de banda, e ele tinha uma excelente formação no estilo italiano. E ele também era de uma família de Veneza, Oscar Santo André. Tive muita sorte de encontrar bons professores no meu processo de musicalização, tanto para aprender acordeão como violão. Eu via os acordeões na sala de aula, mas estudava violão. Mas aquilo me despertava uma curiosidade. Eram tão lindos os acordeões. Eu tinha dois que ficavam expostos, né? E chegou um dia, depois de alguns meses, eu pedi para ele tocar para mim. E ele tocou a música Tranquilo de Pietrudeiro. Um dia eu perguntei para ele, o que o senhor tocou para mim quando eu era criança? E ele me explicou o que era essa peça. E eu me tornei apaixonado, tanto pelo violão como pelo acordeão, mas o acordeão mais forte ainda, por causa de minha família ser de origem italiana. Da parte da minha mãe, a família dos pais dela são de Treviso, província de Treviso, e do meu pai, província de Verona e Padova. Então eu me aficionei, me dediquei muito mais ao acordeon. E aí eu fui pesquisando, e o que eu quero acrescentar nesse primeiro vídeo, porque certamente eu vou gravar 2 ou 3, eu quero falar sobre como o acordeon chegou no Brasil, mas primeiro ele chegou na América do Norte. Então quem primeiro foi para a América do Norte foi o acordeonista Pietro Frosini, como ele era conhecido. Aí eu também pesquisando muito, eu falei, mas por que essa imigração maciça da Europa para a América? Parece que não só por problemas políticos ou de guerra, mas havia uma propaganda maciça da América. E quem olhar no YouTube tem alguns vídeos que falam sobre isso, né? Então atraindo realmente pessoas para lá, por causa de trabalho, serviço, creio que tem a ver com o fim da escravatura também na América do Norte, né? E isso fascinava os italianos. Então, por exemplo, eu achei na internet uma propaganda que se faziam nos portos na Itália para atrair pessoas para encherem os navios rumo à América. Eu acho que isso era uma iniciativa dos portuários, dos donos de navio. Então eles escreviam, na América, terre in Brasile per gli italiani, terras no Brasil para os italianos, nave in partenza tutte le settimane dal porto de Gênova, navios partindo todas as semanas do porto de Gênova. Venite a construir i vostri sogni con la famiglia. Venha construir os seus sonhos com a família. Um paese di opportunità, clima tropicale, vita in abbondanza, ricchezza minerale. Aí frisando o Brasil. In Brasile potete avere il vostro castello. Il governo dà terre ed utensili a tutti. Então, um país de oportunidade, clima tropical, vida em abundância, riquezas minerais,
no Brasil você pode vir a ter o seu castelo. O governo dá terras e utensílios para todos. Então essa propaganda diante das dificuldades do meio para o fim do século XIX na Itália já começou a atrair os imigrantes. Os primeiros da parte da minha mãe chegaram aqui em 1887 e do meu pai em 1888. Então eles vinham em busca de... Até alguns vinham por atestado de pobreza, que eu vi da parte de uma prima minha. Tiraram o passaporte na Itália alegando pobreza para vir para a América. Que lá na Itália, para eles não existe o Brasil, eles falam América. Se você... Eu fiz pesquisas lá, você olhar os livros no Comune, está assim: família immigrata all'America. In América. Não cita Brasil, diz imigrado para a América, e nem se é América do Norte ou do Sul. Então, a América estava já muito próspera com o princípio do capitalismo, né? Então, haviam certas chamadas exposições de tudo que era produzido na América do Norte, que chamava as exposições de Vaudeville. E quando havia esse período de exposições, tinham que haver shows para o entretenimento dos clientes, dos compradores que vinham de outros países. Então haviam agentes de vaudeville que viajavam pela Europa antiga em busca de artistas, músicos, dançarinos, artistas de circo para se apresentar no circuito de teatros de vaudeville, enquanto nas exposições as pessoas visitavam, tinham momentos de descanso para o entretenimento com esses artistas. Então, o primeiro a vir com um acordeão para a América foi Pietro Frosini. Eu vou ler porque eu fiz a tradução do inglês deste documento sobre a biografia de Pietro Frosini. E como muito pouca gente ainda conhece a língua inglesa, então eu vou fazer isso para levar um pouco de história e cultura verdadeira do acordeão para os que amam estudar o acordeão. Pietro Frosini, de 1885 a 1951, viveu 66 anos. Pietro Frosini, renomado tanto por suas composições como por sua técnica acordeonística, nasceu como Pietro Gilfrida, em uma família de camponeses em 9 de agosto de 1885, em Mascalucia, província de Catânia, na Sicília. Em 1888 perdeu a visão, em decorrência do sarampo. Conseguiu recuperá-la, mas permaneceram sequelas para o resto da vida. Começou a tocar acordeão em 1889, tocando melodias infantis em seu pequeno instrumento. Em 1891 foi raptado por um fanático amante de crianças, mas retornou ao seu lar 6 meses depois. Em 1893, começou a tocar no grande acordeão cromático de seu pai, que foi seu mestre por um curto período de tempo, e já podia executar ouvertures e pupurris. Em 1895, aos 10 anos, foi matriculado no Conservatório Municipal de Finas Artes, onde escolheu trompete, ou cornet, já que o acordeão não era aceito no conservatório. Em 1898, tornou-se aluno do maestro Paulo Frontini, e sob seus cuidados estudou composição, harmonia e outras matérias, ganhando muitos prêmios tocando trompete. Em 1902 foi transferido ao famoso Conservatório de Milano para terminar seus estudos, e então foi aceito para trabalhar como trompetista na banda da Marinha Britânica, em Malta, servindo por 2 anos e meio. Contraiu malária, o que causou a perda da embocadura de seus lábios, pois perdeu os dentes, sendo obrigado a abandonar o trompete. Então voltou para seu primeiro amor, o acordeão, e foi ouvindo tocar o poeta e o camponês de Sopé por um agente americano do circuito de vaudeville que o levou para os Estados Unidos em 1905, embarcando imediatamente uma carreira de sucesso em vaudeville, dominando os teatros de todas as cidades, incluindo o Theatre Fine circuito em Nova York,
sendo conhecido como Frosini, o mago do acordeão. Uma de suas primeiras composições publicadas nos Estados Unidos foi a canção The Chalice, ou Cálice, com letra de E. Seldon, publicada em 1908 por Maurice Shafiro, de Nova York. Sua primeira gravação em Edson Amberon, nos cilindros, era o número 103, realizada em abril de 1909, com Wedding of Wines, de John Hale. Em seguida a essa, gravou em agosto no cilindro número 192 o poeta camponês de Franz von Suppé. E a sua primeira composição original a ser gravada no cilindro 223 em outubro de 1909 foi Sêneca, Valsa, em homenagem ao lago Sêneca perto de Ítaca, em Nova York, onde passou suas férias no verão. Em seguida gravou Amouresse, Valsa, de Berger, no cilindro 347, em fevereiro de 1910. Seu título de Frosini apareceu no disco 16.434 pela Victor Company. Aparentemente, Frosini adotou este nome como tributo ao seu professor Paulo Frontini, quando iniciou sua carreira nos Estados Unidos. Ele nunca usou seu primeiro nome em respeito ao seu grande amigo Pietro Deiro, que viveu de 1888 a 1954, que era conhecido profissionalmente como Pietro. Em 1911, Frosini viajou à Inglaterra em um tour de muito sucesso, tocando em salas de concertos em Londres e províncias, incluindo 6 semanas no Empire, Leicester Square e uma apresentação por ordem do rei George V. Ele também fez várias gravações na Inglaterra em seu nome e com seu pseudônimo de S. Frejoli e G. Arditi. Em 1923 voltou a Nova York, onde permaneceu ligado à sua família. Nesse mesmo ano gravou suas primeiras obras pela Edison, agora nos novos cilindros indestrutíveis, Blee Amberol. E no ano seguinte começou uma série de gravações pela Blue Amberol e pela nova Edison Discs, onde continuou por vários anos. Em 1918, publicou pela Quattro Ciocche edições de Steubenville, Ohio, 4 composições originais: Omaggio a Pietro, Overture, Panama Exposition, Overture, On to Paragon, Marcha e Reggae em Ré menor, junto ainda com várias composições para piano, Em 1920, em Filadélfia, ele encontrou e casou-se com a senhorita Alfriede Larsen, uma dançarina de teatro do circuito de vaudeville, descendente de dinamarqueses. Em 1924, comprou uma casa em Bathurst, em Long Island. Em 1925, parou com as viagens, pois as atividades perturbavam sua saúde. Em 1930, começou a dar aulas de acordeon e também a tocar no rádio. Continuou a compor, tendo a maioria de suas obras publicadas pela Alfred Music Company de Nova York. Retomou suas gravações com a Victor em 1928 e em 1934 gravou um número considerável de discos Decca. É interessante notar que a grande maioria eram suas composições originais, algo em comum que valorizava seus trabalhos, pois normalmente as companhias dedicavam gravações a artistas conhecidos ou a material popular. Em 1940 comprou uma nova casa em Sunnyside, Long Island, e suas composições originais e transcrições começaram a se estender a outros editores, como Pagani, Pietro Deiro e etc. E uniu-se à Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores, ASCAP, em 1942. Em 1949, sua amada esposa Alfriede faleceu. Triste acontecimento do qual realmente nunca se recuperou, mesmo sendo bem assistido por seu irmão e sua irmã. Em julho, a American Accordionists Association, AAA, presenteou Frosini com a placa de
proeminente habilidade, serviço e realização no campo do acordeon. Pietro Deiro realizou a solenidade no restaurante Montparnasse, em Nova York, durante o primeiro banquete anual da AAA, e a frágil figura de Frosini foi aclamada pela Assembleia. Ele respondeu agradecendo a todos por essa grande honra, sobre a qual disse: "É um tesouro em meu coração para sempre." Em 1951, após um período de 2 meses de sérios problemas de saúde, ele morreu dormindo no dia 2 de setembro de 1951. Felizmente, as obras de real charme de Frosini podem ser encontradas, como La Mariposita, Sicilian Serenade, Love Smiles, Olive Blossoms e muito mais. Ele deixou muito pouco material didático, mas sua aluna Maddalena Belfiore editou e completou o livro Frosini's System of Belloshake, feito para o piano acordeão. Frosini sempre usou um acordeão cromático a botões, com um sistema de baixos criado por ele próprio. De 1930 em diante, usou um finto piano acordeão Excelsior, que tinha realmente 3 filas de teclas a botões, feitas para parecer um acordeão a piano. Em sua pequena estatura de aproximadamente 1,60 m e por muitos anos inibido por seus problemas de saúde, a garra e energia desse acordeonista é inconfundível, e todas as suas várias composições refletem sua alegria de viver e senso de humor, que nos deixou impressas nas páginas de suas obras. Bem, eu admiro muito o trabalho de Frosini. Das obras que eu mais aprecio tocar, realmente, eu tenho uma preferência imensa pelo repertório dele, acho as obras dele belíssimas. E eu consegui, ele compôs em torno de 200 partituras originais para acordeon, eu tenho em torno de 184, e também ele publicou algumas partituras para piano, umas 10 partituras me parecem, foi o que eu encontrei, algumas eu tenho. Então aqui eu tenho a fotografia desse momento em que o Pietro Deiro deu a ele o troféu da AAA. Ao lado do Pietro Deiro está o Charles Magnante, no restaurante Montparnasse, em Nova York. Aqui também tem o Pietro Deiro, Charles Nunzio e Pietro Frosini, num restaurante jantando. Deixa eu ver se tem data. 1935 aproximadamente essa fotografia, né? E aqui ele em 1925. E assim, as obras de Frosini são muito bonitas. Aqui tem uma partitura de Acordeon World March de 1936. Eu toco essa marcha, faz parte do meu repertório, gosto muito dela. E essa edição ainda era própria do Frosini, publicado por Pietro Frosini, quer dizer, ele próprio pagava por essas partituras, ele próprio as fazia. E depois na Alfred Music Company, aí mais ou menos as primeiras capas eram essas. De Jolie Caballero. Então, por enquanto eu vou terminar esse vídeo, porque já deu tempo, daqui a pouco eu faço o vídeo 2. Boa tarde.